Como passou o final de semana? Faz Olá, tempo que eu não passei te bem. vejo. Faz tempo, hein? Faz tempo que eu não te vejo. Ana Rocha está lá na França. Que bom te ver. Olá, a live mais linda. Uhul, obrigada. I receive. Ela já Olá, falou que é a live Cleusa. mais linda e eu estou gostando de É a- saber disso. Ela é Obrigado, Cleusa. suspeita. É linda porque vocês estão aqui, né? Nós todos juntos. É verdade, é verdade. Pois é, e essa semana é a Semana das Mães, né? Essa é. Bem lembrado, Né? hein? Para quem está esquecendo aí, a Semana das Mães. Pois é, para mim é engraçado porque aqui em Portugal se comemora no domingo passado, né? Ah, é? Então, no domingo passado foi o Dia das Mães. E eu achei até interessante que algumas pessoas me ligaram perguntando: a sua filha não disse nada? Eu falei: não, no Brasil não é o Dia das Mães hoje. O Dia das Mães é só Hum, no domingo que vem, né? Tem umas datas assim complicadas, diferentes nesses dias, né? Por exemplo, dia 1 de junho é Dia da Criança aqui, mas hum, não é Dia da Criança aí. é verdade. Essa, Aqui é outubro, essa né? história. E aí é 12 de outubro, 12 de outubro. É. Mas como é que você passou o final de Vanderleia. semana? Eu fui ver o mar. Foi ver o mar? Fui ver o mar. Eu acho que eu Me estava fala do mar. pesquisando. Foi. Como Ah, estava o mar? gente, o mar é bonito. Mas a gente não põe nem o pé no mar, né? Porque o frio é uma coisa trágica. Não dá. Nem no verão mesmo eu não ponho o pé no mar aqui, porque a gente acostuma com aquelas águas tropicais, né? E você, Henrique, tem tanta gente mandando coraçãozinho. Amanda, que bom que você Tem. chegou. Tem mais gente chegando aí. É um Vanderleia, prazer Wellington, imenso. Amanda. Sejam bem-vindos. Ana Rocha também, que eu não falei. Pois é. Então vamos lá, hoje vamos falar sobre o É, que, Henrique? Você hoje, o que que você nos traz do nosso baú? Porque essa live é Enriquecendo com Henrique, né? Quanto olha, eu tempo? Não sei tava. quem está falando. Vanderleia. Quanto tempo, Vanderleia? É verdade. Sejam Acho que bem-vindos, então. Fiquem com a gente. Mandem perguntas. exatamente. O Tô- Simões também acabou de entrar, o Antônio. Que bom ter você aqui, Marco Antônio, né? Que bom ter você aqui com a gente. Que bom. Então, hoje nós vamos falar sobre. Então, vamos pincelar um pouco a questão do que move um pouco a nossa sociedade por tanto tempo, a culpa e um pouco e a vergonha. Ou seja, Uau! é, como Dois nasce a temas nada culpa, né? fáceis, hein? É, então a gente vai dar uma. Vamos trazer à tona, né, um pouco disso, né? O que, que é culpa? Né? O que, que vocês acham que é culpa? O que, que é vergonha? Como isso surge? Como alguém é culpado? Né? São as perguntas que nos cercam, né? Geralmente. Por que sentimos culpa? Não sei se tem várias linhas, né, disso, mas geralmente a culpa tá. A gente tem uma história de culpa, né? No cristianismo, por exemplo, nós temos as duas, a figura Adão e Eva, que são culpadas. Mas eles são culpados? Ou eles. Engraçado, Henrique, quando você começou a falar de culpa, eu pensei num juiz Ah, batendo o martelo e dando o veredito, culpado, né? é E isso. aí eu estava pensando, quando se chega a esse ponto, é um trâmite imenso, nem que seja um crime, qualquer coisa, mas tem um advogado que vai defender, blá, 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 até que chega um final e pau, culpado. Né? E há uma sentença para essa pessoa. Só que nós lidamos com essa questão de culpa diariamente, consciente e inconsciente. Porque assim, não vamos ser presos, sabemos disso. Praise the Lord. Graças a Deus. Mas nós andamos com essa culpa. A culpa, muitas vezes, olha, desculpa, mas a gente começou a falar do mês das mães. Mãe é um serzinho mais culpado que eu conheço. Porque assim, É, a gente acha que podia ter feito melhor pelo filho, a gente acha que podia ter dado uma educação melhor, e, pelo amor de Deus, eu acho interessante que eu ouvi minha filha fazer algumas coisas, agora que ela já tem 24 anos, que mora sozinha, e eu me senti muito orgulhosa, e uma das minhas frases internas foi essa: puxa, eu achei que eu tivesse feito tudo errado, mas até que não, eu fiz bem feito, eu não estou me sentindo culpada, né?
Talvez porque hoje também tenho outra cabeça, né? Mas culpa não virou peso para nós, virou justificativa, não é? Olá, Olha, Reginaldo. pode continuar, Léo. Continua. A culpa é sua. A culpa é sua. Exatamente. Gente, a E essa, culpa é do Henrique. Eu vou dizer por que é, que a culpa é do Henrique. Porque um pouquinho antes ele ficou aqui falando tanta coisa que eu acabei colocando aqui a culpa para fora, né? Mas assim, falar de culpa não acho que é um tema fácil. Bom dia, Reginaldo. Falar de culpa é um tema. Bom dia, Elcinha. Nossa, tanta gente boa que está entrando aqui. Uau, 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 olha que uau. Quem está legal. rindo? Quem está rindo? Está rindo de nós, está rindo com a gente. Tá rindo junto, né? Está rindo junto. Mas assim, nós lidamos com essa culpa e às vezes a culpa nós usamos para justificar os nossos atos, né? Eu não tive culpa, ou a culpa é do fulano. Você trouxe esse assunto e aqui já borbulhou 500 mil coisas na minha cabeça, mas o baú é teu, então devolvo a culpa para É, você. é essa a ideia, né? E quem tem culpa pode pôr a culpa onde quiser, né? Isso é ótimo, né? É fantástico isso, né? Porque só quem tem Muito culpa bom! pode, pode jogá-lo, né? Bom, então deixa ela aqui. Ou seja, vamos começar pensando, e foi ótimo, adoro, porque o humor é importante nesses momentos que a gente está vivendo, né? Sem humor, o humor é a única coisa capaz, uma das únicas coisas capazes de transformar o sério em possível. Né? É um assunto tão sério, como você falou, é uma questão tão profunda na nossa humanidade e está realmente ligado a um outro que tem um olhar que determina, né? Ou seja, esse juiz que determina as coisas, é a sentença, o que vai acontecer comigo a partir desse olhar do outro. Então, Sim. quando a gente pensa, não é? Porque a culpa existe porque existe um outro. Mas e se a gente, por um instante, quero que vocês trabalhem essa ideia, usem de uma metáfora, enfim, tentem buscar no referencial de vocês, se nós tirássemos a culpa, seja lá qual for que você tenha, qualquer culpa, se tirássemos a possibilidade de culpa, de ser culpado, o que vocês fariam? Então pode pensar aí em voz alta, se você puder, deixa o pensamento fluir. Olha que interessante, se a gente tira o elemento culpa, quantas coisas se possibilitam? Então, vocês já pensaram, né? Tudo bem? Então a culpa, ó, ela vai estar geralmente relacionada com um objeto externo, com o outro, alguém que tem essa determinação de ler. Né? Mas a culpa, Henrique, sempre se refere ao passado. Porque nós falamos, a culpa foi minha. Né? A gente nunca fala, a culpa vai ser minha. Nós não programamos culpa. Nós falamos sempre de alguma coisa que a gente tenha feito. Ou será que eu estou errada em pensar dessa forma? Opa! Reginaldo. Oi, Reginaldo. Bom dia. Tirar o elemento culpa não é perigoso? Aí, percebeu como nós temos medo de dar conta dos nossos próprios desejos? É realmente perigoso, né? Porque é esse o exercício. Ó. Quando a gente tira a culpa, toda a vontade surge. Sem filtro. Surge todas as possibilidades que você pode ser, que podemos fazer. Então, ela nasce, em alguma medida, para mediar o possível e o impossível, o lícito e o ilícito. Não é isso? Então, antes de ser uma culpa cristã, uma culpa de alguma religião, de alguma filosofia de vida, a culpa nasce na interação com o outro. Ou seja, nós temos a história do mito do Édipo, onde Jocasta, né, a mãe do Édipo, se vocês não conhecem, depois vale a pena a leitura, o Édipo, então ele vai se afastar dessa família, depois ele volta, daí tem toda uma relação ali, onde ele vai matar o pai, depois ter uma relação com a mãe, e depois ele vai sentir vergonha e vai furar os olhos. Ou seja, e aí eu já vou entrar na vergonha daqui a pouco. Então a culpa vai estar numa relação ainda na criança, no momento que a criança descobre
que tem o outro por volta dos 3 anos ali, que é quando ela começa a descobrir que tem um outro externo. Então, alguns autores dizem que é um pouquinho antes, ou depois, Sim. tem uma divergência com o tempo, mas Freud vai chegar na questão dos 3 anos, onde quando eu percebo esse outro que me é necessário, eu tenho que fazer algo para que eu me mantenha necessário. Se eu não fizer, esse outro vai me deixar, não vai gostar de mim. Então, quando eu não faço algo que eu acho que o outro espera, eu posso me sentir culpado. Muito interessante. E é tão interessante que você foi buscar essa primeira infância, porque a gente, hoje, adulto, age sem pensar que a nossa história aconteceu com a gente, né? Eu não Dá sei um por bom que dia você aqui riu, mas tudo bem. até que chegou aqui o Marcelo, a Antônia, bom dia a todos vocês, mais um bom Bom dia. dia, Antônio. Vamos seguir aqui nessa Porque parte. assim, a minha culpa é porque eu não consegui agradar. Então, por isso que eu me sinto culpado, porque eu não consegui agradar esse terceiro, essa outra pessoa, ou a outra situação que aparece. Porque não existe culpa se não houver o outro, né? Ou Não não? existe culpa. Existe culpa? Não tem referência, a não ser que você já tenha essa referência, né? Hum. Ou seja, esses referenciais de autoridade, eles estão dentro de nós. Sim. Então, mesmo que uma criança educada, né, mesmo que ela possa, num determinado momento, estar sozinha, como por exemplo naquelas séries dos Homens das Montanhas, né, que vão, os eremitas, os ermitões, né, vão para a montanha, enfim, mas o referencial social está com ele. Então nós carregamos essas vozes, e essas são as vozes que a gente precisa tirar um pouco dessa seriedade, muitas vezes, porque elas estão com a gente. Uma mãe, um pai, um tio, uma esposa, um marido, né, e principalmente a mãe, fica dentro da nossa cabeça, dizendo para nós, você não pode fazer isso, você está fazendo isso. E esses referenciais egóicos são aqueles que vão ser geralmente os chatos em outras relações. Mas aí eu já estou indo para outro tema, que eu quero ficar nesse tema da Sim. culpa. Mas, quando a gente está pensando, nós não estamos pensando só. Nós sempre estamos pensando acompanhados. Ou seja, tem sempre uma voz direcionando o que é lícito, o que é ilícito, isso eu não posso. E quem nós estamos respondendo? Geralmente aos cuidadores. E aí você começou dizendo a mãe, né? Geralmente é a mãe que cuidou. Tem outros cuidadores, mas enfim, aquela figura materna ou paterna. Então essa culpa vem em não corresponder a esse ideal que esperavam de mim. Você falou uma frase muito interessante. Você disse assim: eu nunca estou pensando sozinho. Eu estou pensando com as minhas vozes que estão aqui, eu estou pensando com os meus cuidadores que estão aqui, eu estou pensando com a minha mãe que está na minha cabeça, e eu estou pensando com tudo aquilo que foi me colocado, né? Introjetado. Projetado. Que Porque interessante. essa é a subjetivação do eu. Ele foi introjetado, né? Subjetivado, colocado, estruturado para viver. E se viver é como você aprendeu, não pode ser de outra maneira. Para a criança. Então, quando ela começa a ter essa relação com os objetos externos, ou seja, o objeto pode ser tanto coisas inanimadas quanto quanto pessoas. Então, essa é a dinâmica, né, psíquica e estrutural e social. E é nesse momento que essas vozes que te formou, vão começar a dizer, sabe esse amiguinho que você conheceu hoje? Então, ele não bate no referencial que eu gosto. Não é Mas eu boa gosto companhia. dele. Não é boa companhia. Essa mulher, esse menino, não, esse você não pode namorar. Por quê? Porque não bate no referencial dessas vozes. Mas se a gente Das tirar essas vozes. vozes, então, falando um pouco que o Reginaldo fez a pergunta, então, se a gente tirar essa voz, a gente pode desenvolver outro referencial. O que é perigoso? Então, o perigoso nesse sentido é o que a gente ouviu. É perigoso o quê? Sair desse campo de referencial, porque talvez é a única forma que te mantenha vivo. Mas quando a gente está, então, numa sociedade como nós vivemos hoje, globalizada,
com muitas informações, nós vamos percebendo que dá para viver de outras formas. Então isso também é um choque na nossa ferida, no nosso narcisismo, no nosso modo de pensar existir. E entra outra situação que pode acontecer, que é a vergonha. E a vergonha, ela tem duas possibilidades. É tanto de expor o que não deve ser exposto, quanto o próprio pensamento de fracasso de si mesmo. Um pensamento sobre algo que você poderia alcançar, mas não alcança. Então vem a vergonha. É diferente da culpa. A vergonha entra no outro campo. Por isso que eu fiz a pergunta. Será que foi culpa ou foi vergonha que os dois principais símbolos históricos da nossa gênese sentiram? É uma questão para se pensar. Por quê? Porque no momento que eu sinto vergonha, eu quero me esconder. Quando a história do Édipo, mitologia do Édipo, ele descobre que ele teve relacionamento com a mãe dele, o que ele faz? Ele pega o broche dela e fura os olhos. Para quem não conhece a história, é a história do Édipo Rei, tá? Sim. Então, ele é um bebê que é dado e vai morar em outro lugar, ele esquece, não sabe quem é a família dele, e existe uma profecia que ele vai voltar, vai matar o pai e vai casar com a mãe. E quando ele volta, então acaba tendo um encontro com um homem, que é o pai dele, que ele não sabe, ele mata esse pai, e depois ele vai para a cidade, conhece a mãe, casa com a mãe, e em um determinado momento ele descobre que é a mãe dele. Então ele fura os olhos. E ao furar os olhos, quando perguntado por que ele faz isso, porque ele fez isso, ele diz que é porque eu não quero que os helênicos, o povo da cidade me veja, me olhe, me encare, e eu não quero encará-los. Então a vergonha está nesse lugar de não encarar aquilo que você é. Olha, é muito. Eu acho que ninguém pensa assim. Ninguém nunca pensa, peraí, qual é a diferença de vergonha e culpa? Ou quando eu me sinto, o sentimento que eu tenho, na verdade, não é a diferença. O que está acontecendo comigo? Eu estou me sentindo envergonhado pelo que aconteceu ou estou me sentindo culpado? Eu acho que é um caminho muito tênue, né? É muito... muito ali. Muito ali, próximo, quase um multiverso ali, pensando em física quântica. Quase multiverso. Ô, Léo, só um minuto. Você falou que tem pessoas aqui da França, o Marcelo aqui falou que está em São Paulo, Zona Sul. Saragança aqui de Portugal. Wellington, esse é meu professor. És tu. Seu professor é muito bom. Deixa a gente sempre com a cabeça no nó na cabeça. Tem a Edna também, que não deu um beijo na Edna aqui. Já entrou. Tem muita gente aqui entrando. É muito bom ter vocês. Muito bom. E nos fazer pensar sobre isso. Eu ia colocar aqui, porque assim, voltando de novo para a culpa, que eu acho que a gente pode continuar a falar sobre isso, inclusive quem estiver ouvindo, amanhã nós estamos aqui de volta, e se vocês quiserem trazer perguntas, tragam, porque eu acho que é muito enriquecedor estar falando disso, porque estamos falando de nós. Estamos falando da maneira como nós encaramos a nossa própria vida, olhando para nós. Né? Porque às vezes essas questões como culpa e vergonha, muitas vezes não nos permitem mudar. As coisas mudam, mas nós não mudamos. Nós repetimos o modelo outra vez. Porque eu acho que, assim... primeiro porque a gente não sabe nem detectar que aquilo é culpa ou que é vergonha. Ou antes disso, nós nem vamos à procura da razão. Nós só ficamos nos debatendo diante da situação, irritadíssimos conosco mesmos, mas a gente não vai atrás para entender o que está acontecendo comigo. Por que eu estou contando essa história? Por que eu estou repetindo essa história? E por que eu estou vivendo isso outra vez, se eu já reconheço? Quando eu falo outra vez, é porque eu reconheço que já vivi outras vezes. Exato. Eu não gosto muito da palavra culpa, eu gosto de falar que é responsabilidade minha. Né? Agora você tocou num ponto importante, Léo, a responsabilidade. O que a gente pode, talvez, substituir essa culpa? Por responsabilidade. Ou seja, a culpa é um papel muito julgativo e extremamente autoritário em relação à própria pessoa. Então vamos trazer uma metáfora aqui, uma historinha. Pensem comigo, imaginem comigo que
nós estamos aqui conversando, nós estamos tendo novas informações. Se essas informações se tornarão conhecimento, vai depender de cada um, vai depender do que nós entendemos dessa conversa. Mas vamos pensar que sim, vamos pensar que estamos entendendo culpa, estamos entendendo a questão da vergonha, e vocês vão entendendo cada um na sua história, aquilo que te faz ser culpado, que te faz ser envergonhado, enfim, cada um na sua relação. Mas vamos pensar que hoje você tem uma informação que você não havia tido ainda. Hoje, pela primeira vez, você descobre algo. Olha como é injusto, então, a partir de hoje, olhar para o passado e dizer que o passado poderia ter sido diferente. Não é muito cruel isso? É muito injusto. Olhar e falar, ó, deveria ter feito de outra forma. Ó, é uma equação impossível. Pelo menos ainda, né? Quando começar a ter viagem no tempo ao passado que não tem, mas mesmo assim não será possível, porque dizem que se você altera, é a síndrome do avô, se você altera o passado, ou seja, se você deixa de existir no que você fez, você não existe como você é hoje. Então é um problema. Ou seja, resumindo, não é provável que o passado possa ser alterado. Se alterar o passado, altera quem você é hoje. Ou seja, para chegar no conhecimento que você tem agora, só foi possível por toda a experiência que você passou. Seja ela lícita ou ilícita. Então a gente pode começar a pensar em questões que são lícitas ou ilícitas, mas não em certo e errado. É uma linha... essas são as conversas que talvez em filosofia as escolas e alguns pais falam, não fale isso para os meus filhos, porque vai se transformar em uma coisa que ele não é, e que vai fugir do nosso controle. Ou seja, entende, ó, o conhecimento está sempre ligado a alguém perder algum lugar de conforto, algum paraíso. Então o conhecimento está sempre ligado a uma sensação de proteção. Então, quando nos tornamos adultos, ou seja, o que eu penso sobre ser adulto? É alguém que é capaz de dar conta de muitos sentimentos, muitas sensações, e resolver isso. Ou seja, nós somos humanos, temos o potencial enorme de fazer muitas coisas, mas muitas vezes, vocês já pensaram que continuam vivendo como se fossem adolescentes, crianças? Ou seja, posso fazer isso? Até para ir no banheiro a gente fala, olha, eu vou no banheiro. Se pensar é ridículo, né? Porque, é ridículo, é verdade. Eu vou no banheiro. Pera um bocadinho, eu vou ao banheiro e já volto. Vou à casa de banho e eu já volto. Caetano, olha só, com licença, Caetano, ele é uma pessoa interessantíssima, ele tem um livro, depois você diz aí, deixa o seu canal, Caetano, muito bom tê-lo aqui, viu? Ele acabou de fazer um material incrível, ele é lá da IPLA, da escola aqui de psicanálise de São Paulo, da escola de psicanálise lacaniana, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Então, voltando, essa questão, Léo, de tudo a gente ter que dizer, é muito infantil, né? Será que a gente não consegue amadurecer um pouquinho, né? A gente precisa dar uma amadurecidinha, né? Ficar um pouquinho mais maduro. Eu vi um vídeo outro dia do Mazen, acho que é assim que fala o nome dele, depois eu ponho nos comentários, e ele falando sobre essa ideia da gente nessa modernidade, nessa contemporaneidade e dinâmica social de internet, tudo a gente divulga, né? Divulga o restaurante, divulga a comida. O que importa para o outro, né? Ele fala, né? O que importa para o outro mostrar sua comida, mostrar seu... Mas a gente faz, né? A gente vai lá e põe foto da bebida, foto de onde está, né? Tipo... Nossa, será que isso não é um comportamento muito infantil que a gente carrega? Parece que eu preciso mostrar para todo mundo onde eu tô. Eu vou para a praia tal, eu preciso mostrar. E a internet ajuda a gente, né? Que coloca o local aí, o local onde você está, e estamos nós todos felizinhos mostrando para todo mundo. A gente não cresce, né? Não cresce, e aí a ideia é que talvez com essa exposição a gente deixe de sentir um pouco de vergonha. Então, porque a vergonha, como a gente estava chegando na questão da vergonha, eu sei que vamos ficar na culpa, mas a vergonha então é algo
expor algo que não deva ser exposto, né? E essa relação, então, hoje, onde tudo é exposto, tudo é escancarado. Então, talvez estejamos nos tornando menos envergonhados também. De uma certa forma, isso é bom. É bom. Mas, por outro lado, o que esse outro mostrar para ele a comida que eu estou comendo, onde eu estou, o que isso produz? E aí é uma questão interessante também. Muito interessante, porque assim, são temas que só quando a gente para pensar é que a gente sabe a necessidade de nos olharmos. Né? Você sempre fala na questão da análise, né? E eu estou quase aqui acreditando que todos deveríamos fazer análise. Eu acho que toda a gente deveria passar por um processo terapêutico, porque nos ajuda a entender a gente. Não é porque a gente tem algum problema, mas é porque a vida vai ficar mais fácil, ela vai ficar melhor, vamos talvez nos culpar menos, né? Porque nós entendemos às vezes que nós somos culpados de tudo. Porque a gente não vive sozinho, né? Voltando de novo à questão de mães, as mães sempre acham que tem que proteger, tem que cuidar, tem que fazer, e se a gente não faz, a culpa é nossa, porque eu trabalho todo dia, e porque a criança vai para a creche, e porque é criado quase pelos outros, e gente, é um sufoco. Eu atendo mães, então eu vejo às vezes mães. Como é que eu vou tirar uma pessoa desse momento de culpa, porque ela se vê amarrada a uma questão que não consegue sair, né? A gente, quando pensa na vergonha também, a vergonha ela atinge um lado nosso, como esse Édipo, né, estava falando que ele fura os olhos, atinge esse lado nosso Narciso, né? Essa vergonha mexe diretamente com o nosso olhar sobre o que nós vemos em relação ao outro, em relação a nós mesmos. Então, nessa relação de se olhar e de olhar o outro, voltamos naquela relação infantil, naquele primeiro momento que a gente falamos semana passada. Ou seja, como o outro me vê, como eu me vejo. Então a ideia, e eu quero que a gente continue isso amanhã, né? Eu acho que hoje a gente já deu uma pincelada nessa culpa e nessa questão da vergonha. Mas a ideia é essa. Culpa. Demos a pincelada na nossa culpa? Na nossa culpa, ou seja, eu deixei a minha culpa comigo, né? Ou seja... Mas é muito interessante isso. A ideia de que nós nos tornamos culpados nessa relação com o outro, nessa expectativa, nessa ideia de ser alguma coisa para alguém e não ter feito isso. Ou, em uma outra medida, ter transgredido essa lei. Vamos trazer isso para um campo mais do direito, né? Transgredir uma lei, uma autoridade. Então, a pessoa se confessa um determinado crime e ela pode, então, viver com a sua culpa em paz. Então, é um mecanismo interessante isso. Então, existe uma lei e as leis, todos nós sabemos que elas mudam. Então, eu não estou dizendo para ninguém transgredir leis, né? Tem que colocar filtro, né? Como você estivesse falando... É importante, ó. Mas é a nossa criança que quer. O que eu estou fazendo? O que eu estou conversando com vocês? Que tem uma criança dentro de nós que ela quer colocar o dedo na tomada. A criança quer pegar aquele docinho, aquele pãozinho na casa que você foi visitar. A criança quer sair correndo, quer tocar nas pessoas, quer se relacionar, porque ela é um corpo em movimento. Ela não está preocupada com as questões sociais. E essa criança continua vivendo dentro de nós. Então é injusto ser autoritário ao nível de ser tão castrador com essa nossa criança. O convite é, converse com a sua criança. Tente se lembrar das coisas que você queria conhecer num tempo que você ainda não conhecia. Sabe aquelas coisas que tudo era surpresa, curioso, novo. Então esse é o movimento. Deixe surgir. E com um novo referencial. Ou seja, como assim? Vamos trazer humor para silenciar às vezes essas vozes que estão conosco.
essas vozes autoritárias. Só o humor, então, pode silenciar, pode brincar com essa voz da mãe, do pai, que quando você olha para uma determinada situação como nós falamos, censura, tirar um pouco da censura, brinca com isso, traz um pouco de humor. Não seja tão sério na sua própria, com a sua própria autoridade. Que interessante. O que o Reginaldo disse? Você consegue ler? Consigo. Reginaldo disse que, mas isso não é porque somos eternos pesquisadores? Primeira pergunta. Em todo tempo aprendemos algo? Reginaldo, em relação a... Você escreveu mais alguma outra coisa? Em relação a qual parte? Não. Essa que eu acabei de falar? Sim, eu acho que ele quis dizer em relação a essa questão da gente achar que nós somos culpados, né? Tá, deixa eu ver se eu entendi. E aceitamos isso. Então, é que a culpa, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, mas ó, a culpa ela vai estar mais profunda. Ela vai estar ligada a uma ideia de sobrevivência, isso, tá? Uma ideia de sobrevivência direta. A questão da pesquisa, eu penso que nós estamos já num passo posterior. Pegar o doce da casa da visita. Da visita. Ah, sim, Reginaldo, exatamente. Ó, então, é essa ideia de pegar as coisas, de tocar, de querer pesquisar, de tocar, é a nossa curiosidade, porque isso, a criança está se descobrindo. Quando a culpa vai entrar num outro lugar, vai entrar na questão dessa censura. Ou seja, se eu não corresponder a essa autoridade. Ou seja, a minha vida depende, então, desse outro. Então, quando a gente está, de uma certa medida, culpado, a gente está tirando a questão que eu estava falando da transgressão da lei, ou seja, se eu não corresponder a essa autoridade, se eu não correspondo isso, eu posso ser punido. Ou se eu fiz alguma coisa que pode ser revelado, aí entra a vergonha, diferente de culpa. Agora, para uma sociedade sobreviver, para que a gente sobreviva, nós precisamos de leis, precisamos de ordem. É por isso que nós vivemos numa sociedade, um sistema social e normativo. Por quê? Porque nós temos as leis que regem. É importantíssimo. Nós estamos falando que não temos que ter leis. Mas tirar a questão a culpa nos aprisiona, a culpa nos coloca para baixo. Vamos, talvez, transformar isso em responsabilidade, ou seja, o que você pode fazer que você dá conta. Então, por isso que eu trouxe essa ideia da criança, de tentar lembrar essas questões de curiosidade. Por quê? Porque a criança realmente não pode ir na casa do outro e pegar algo e levar embora. Isso seria pegar algo que é do outro. Então, a ideia é, se você quer algo, o que você quer? Se você não pode naquele momento, construir um caminho que seja possível. Fazer um outro caminho, um outro lugar. Ou seja, se responsabilize por aquele desejo, não o esconda. Não culpe o outro porque você não tem. Então começa a acontecer o quê? Qual relação? Ah, mas eu tenho uma dificuldade na vida e o outro tem facilidade. Ah, o outro nasceu num berço de ouro, eu não nasci. Ok, isso é um fato. Mas e agora? O que nós vamos fazer? Como que nós vamos agir? Ah, ou por exemplo, a minha vida não vai bem porque existiu o meu antecessor, meus antepassados erraram, então toda a minha vida é errante. Ou seja, será que essa culpa não é desculpa para não fazer? Exatamente. A Aline está falando, construir um caminho é muito útil. Mas deixa eu só entrar aqui. Você estava falando e eu estava imaginando. Eu estava imaginando uma criança na casa de alguém, por curiosidade, ir pegar um bolo que não podia pegar. E a mãe chega, não faz isso, na casa dos outros, tem que pedir, faz aquele ritual que a coitada vai ficar com vergonha, né? Mas tudo bem. Trago isso para a vida adulta. Eu estou numa situação que eu estou curiosíssima de saber como é que é aquilo, que não sei o quê, mas assim, talvez eu já não consiga fazer isso, porque eu vou ter na minha cabeça
Eu não vou explorar essa pesquisa, essa curiosidade, porque eu vou ter na minha cabeça dizer, não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, é muito feio. Imagina como é que eu posso fazer uma coisa dessa. Eu não... Nesse Isso. momento, como eu tenho que agir? Porque eu vou agir como eu agi como era criança, e se eu fizer alguma coisa, eu vou ficar com vergonha, porque eu vou levar na cabeça. Mas eu não sou mais a Então, criança. Eu é, agora já sou grande, eu já posso ir lá, eu já posso pedir, eu já posso perguntar, eu já posso... Eu conheço crianças que não conseguem nem perguntar. E conheço adultos também. Mas por que você não disse isso? Ai, não, o que eles iam pensar de mim? Eu não consigo. a Eu censura é mesmo tão tenho grande uma que a coisa pessoa que não eu não consegue nem consigo. falar, né? E aí, como Construir um faz? caminho é muito útil. Ó, eu vou a partir dessa frase aqui. Construir um É, caminho é muito útil. Ou seja, que caminho é esse? Por exemplo, o caminho do humor, com essas vozes. O xiste, brincar com isso. Ou seja, naquele tempo não podia, né? O xiste ele é muito útil para desconstruir essa voz autoritária. E se a gente pensar nas crianças, as crianças são ótimas com isso. Por exemplo, num ambiente onde é politicamente correto, a criança é totalmente incorreta. Ela olha para. Você já viu entrevistas com crianças, né? O repórter perguntando: aí você está gostando? O que te importa se eu estou gostando? Tipo, ela responde assim, sem filtro. Não que ela esteja, de alguma forma, entendendo exatamente o que ela está falando, mas ela fala, ela brinca com aquela cena séria. A criança, ela expressa comentários que ela ouviu, ela expressa em momentos que não deveriam ser ditos. Né? Ela acaba com esse politicamente correto. E trazer um pouco a criança, ela é ótima. Então, deixar um pouco essa criança surgir em nós, nesses momentos onde essas vozes estão nos censurando. Brincar com isso. Né? Desmoralizar essas vozes. Porque é uma ferramenta habilidosa e inteligente. O humor é inteligente para isso. E aí é importante, por quê? Porque para dar conta dessas vozes, só destituindo elas deste lugar que elas porque existiram. elas estão no lugar de autoridade e que nos dá medo, né? Sim. Porque quando a gente fala, eu não sei por que eu não consegui resolver, na verdade, eu agi exatamente como aquela criança pequena, e eu desisto disso porque a minha mãe vai me bater, ou porque a minha mãe vai zangar comigo, porque tem alguém falando comigo. Mas agora eu já sou grande, eu não tenho mais essa mãe, né? E a gente percebe, e eu acho que eu quero fechar nisso, ó. Vocês já perguntaram para uma criança, você gosta do tio, você gosta da tia? E você já ouviu, eu já vi isso acontecer. Um adulto pergunta, você gosta do tio? Não. Muito bom. Como essa autoridade que foi ali, né, posição de autoridade, perguntar, como ela fica desmoralizada. Nossa, como assim você não gosta do tio? E aí a gente tenta fazer uma brincadeira para tentar sair desse desconforto moral. Yeah, yeah. Então, é isso. Isso que essa criança é capaz de fazer conosco, que supostamente somos adultos, é o que nós devemos fazer com essas vozes. Ou podemos fazer. A mesma coisa. Yeah. Você não quer que eu faça isso? Nossa, como você é quadradona. Nossa. Vou fazer sim. Esse problema é seu. É verdade, é verdade. Mas aí a gente precisa aprender a falar conosco, né? Henrique, estamos de Precisamos. volta aqui amanhã. Foi muito bom. Nossa, eu tô rindo aqui porque eu lembrei de N situações. Eu Lembrei acho do que o. Fala Mansa. Mas eu tô rindo à toa, né? Não que assim Não seja é que assim, eu vi, seja assim tão boa, né? mas não faz mal para a vida melhorar. É isso mesmo, Mas a não faz gente mal. vai rir. Não, muito interessante, porque assim, eu lembrei de N situações de ninguém, minhas. Eu acho que eu estou precisando conversar com a Leonete, pequena, mas quando ela era pequena nunca eles chamavam de Leonete, apenas chamavam de Leonete quando tinham que zangar e dar bronca. Uhum. Leonete, eu já sabia que eu ia apanhar, né? Então eu vou conversar com a Tuxa mesmo, tá tudo certo. Vamos ficar amigo de nós mesmos.
Uau! Olha, essa frase foi genial. É bom ficarmos amigos de nós mesmos. Com essa frase eu me despeço. Até amanhã, gente. Até, gente, um abraço, viu? Bom Um estar com abraço, vocês. gente. Muito bom.